Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. É uma casa iluminada, uma casa abençoada, que tem por objetivo levar o nome de Jesus e os seus ensinamentos adiante. Hoje a gente vai falar o capítulo 17, Sede Perfeitos. Como bem disse a leitura inicial, devemos dar primazia aos ensinos de Jesus. E quando todos entenderem e absorver os ensinos de Jesus, a terra terá como destaque entre todo o universo. Basicamente foi isso a leitura inicial. Mas o capítulo 17, Sede Perfeitos, ele abrange essa necessidade de absorvermos os ensinos de Jesus para nós chegarmos a ser perfeitos, para chegar à perfeição. Esse capítulo, ele é um pouquinho extenso. Ele traz 9 subtítulos, sendo eles as características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola do semeador, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Dá para a gente abranger todos esses temas nesse período, em uma só palestra? Impossível. Impossível. Porque é um tema abrangente, profundo. E ele traz muitas reflexões. Vocês já observaram que no Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria dos capítulos faz referência à Bíblia Sagrada? Textos bíblicos, boa parte deles escrito pelo apóstolo Paulo. E esse capítulo em si, nós vamos abranger alguns temas. Nós vamos começar como homem de bem. Nós vamos inverter um pouco a ordem do que nós temos que estudar. O homem de bem, classificado na Bíblia, no livro de João, capítulo 17 e o versículo 16. Olha só a advertência que Jesus dá para nós, escrito pelo apóstolo Paulo, que ele diz assim: não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui, uma fala de Jesus. Não faço parte do mundo, né? Não fazeis parte do mundo, porque eu não faço parte do mundo, foi o que disse Jesus. E no capítulo 18, versículo 36, ele fala assim: e Jesus respondeu a um questionamento: meu reino não faz parte deste mundo, porque se fizeste, os meus discípulos teriam lutado com armas para me defender. E é bem isso, não é? Isso aqui Jesus, quando ele estava sendo interrogado, que ele ia ser pregado na cruz, e todos ali queriam um motivo para, tipo assim, vamos condená-lo ele com razão. Só que Jesus não deu nenhum motivo para ser morto, para ser crucificado. Mas mesmo assim eles o sacrificaram. Mas quando eles deduziram que Jesus vinha para assumir um reino, aqueles governantes da época acharam que Jesus ia tomar o reinado deles. Que o reino de Jesus seria aqui na terra, como governante mesmo, político. E Jesus então, nesse versículo 36, ele fala: meu reino não faz parte deste mundo.
deixando claro que o governo dele era diferente e fazia parte de um plano superior. Mas, Gálatas, capítulo 1 e o versículo 4 diz assim: e ele se entregou pelos nossos pecados. Quem? Jesus. Ele se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do atual iníquo sistema de coisas, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus aqui se refere ao sistema de coisas ao quais viviam e vivemos hoje. Bom, se Jesus falou que o reino dele não é deste mundo e que nós não deveríamos viver segundo o mundo, significa então que temos que nos excluir do mundo, nos afastar do mundo? Era isso o objetivo? Era esse o objetivo que Jesus queria e tinha para todos nós? Olha o que diz aqui 1 João, também um livro escrito pelo apóstolo, por João, aliás. 1 João, capítulo 2 e o versículo 15, que diz assim: não estejais amando nem o mundo, nem as coisas no mundo. Olha, porque o amor do Pai não está nessas coisas do mundo. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação dos meios de vida de cada pessoa, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. O que se origina do mundo? Vamos lá. Estamos no mundo. Jesus não pediu para que nós saíssemos do mundo, ou que a gente se mantesse excluídos do mundo. Não, ele pediu para não fazer parte de um sistema de coisas. E ele diz aqui que é aquilo que os nossos olhos veem e o nosso coração sente, e que o mundo dita. Então vamos lá. Celulares. Quantos modelos tem de celular? Então eu compro um celular esse ano. Quando começar o ano que vem, já tem um modelo melhor que o meu. Da mesma marca, mas o modelo é melhor. E ele é muito, muito mais caro do que o que eu já tenho. Então, eu vou seguir o que o mundo dita. Eu tenho que comprar um celular novo. Aí eu vou e me endivido. Vou ficar endividada. Isso se dá com roupas, carros, casas, status, festas. E eu gasto pouco que eu tenho para manter uma aparência. E isso vai gerar o quê na minha vida? Transtornos. Transtornos emocionais, transtorno na minha convivência com a família, transtornos emocionais, eu não vou dormir bem, eu não vou estar bem no meu trabalho, mas eu tenho um carro zero na garagem, modelo do ano, eu tenho roupas caras no meu guarda-roupa, e assim vai. Esse sistema é aquilo que o olho vê. É o meu olho está vendo. E eu quero, porque eu preciso me manter dentro de um contexto social. Isso são as coisas do mundo, que o mundo oferta para a gente. Mas também tem as coisas do meu íntimo, que eu trago comigo, não só nesta vida, mas de vidas passadas. Eu trago comigo o orgulho, o egoísmo, a falta de amor com o próximo,
a falta de perdoar, a falta de amar, a falta de compreender. Isso é uma característica minha. Não é o mundo que dita isso. Isso é o meu perfil. E é aqui que Jesus disse, outro sim, o mundo está passando, assim também o seu desejo. Mas aquele que fizer a vontade de meu Pai, permanecerá para sempre no reino dos céus. Como nós vamos fazer a vontade do Pai? Para sermos merecedores desse reino, desse glorioso reino que tanto Jesus prometeu para nós. Não fazendo parte desse sistema que eu trago comigo. Eu tenho que olhar para mim e fazer um raio-x. Como eu sou. Bom, é fácil eu olhar para o irmão e apontar o erro dele. Está ali, está na minha frente, eu estou vendo. Eu estou convivendo com ele e eu estou vendo o erro dele. Então é fácil para mim apontar o dedo para ele. Mas é muito difícil eu fazer um raio-x de mim. Eu me examinar por dentro. E eu entender que preciso mudar nisso e naquilo. Então é muito fácil e cômodo para a gente ver o defeito do nosso irmão, da nossa irmã. Olha, a nossa irmã não está vindo nas reuniões. Ah, mas não tem um pingo de interesse. Foi lá visitar ela? Ligou para ela para saber se ela está bem? Se ela está passando por necessidade? Se ela está passando por algum problema mental, físico ou espiritual? Não, mas a gente julga de imediato. Aquela irmã não está vindo no centro. Eis a questão para a gente refletir, para a gente raciocinar o que eu estou fazendo da minha vida. Como eu vou chegar à perfeição? Quais são os caminhos que eu estou direcionando a minha vida? Caminhos limpos ou caminhos tortuosos, cheios de espinhos? Essa análise de ser perfeitos, cabe muitas reflexões no nosso dia a dia, na nossa maneira de andar, de falar, de pensar, de agir. Porque às vezes eu não falo o defeito que eu vejo no meu irmão, mas eu fico mentalizando aquilo. E sabe quem mais sofre com isso? Eu. Toda vez que eu lembro do irmão e fico pensando no lado errado dele, eu estou alimentando o meu erro. Eu estou fortalecendo a minha deficiência moral. Porque quando Jesus esteve na terra, ele não escolheu os discípulos pelo que eles tinham de bom ou de bens. Jesus escolheu os seus discípulos pela capacidade que eles tinham de chegar à perfeição. E é assim que eu tenho que olhar para o meu irmão. E olhar para mim primeiro e dizer, eu sou imperfeita. O meu irmão também é imperfeito como eu. Mas nós dois juntos, nós vamos chegar mais fácil. Eu der a mão para ele, ele me dá a mão. Nós vamos seguir melhor nosso caminho. Eu ajudo e ele me ajuda. Trocas de energia, trocas de sabedoria, trocas de conhecimento, de experiências. Nós temos isso entre nós? De conversar com nossos irmãos, de trocar experiências, de trocar conhecimentos e informações? Nós temos que desenvolver isso em nós. Temos que ter essa capacidade de amar, de seguir, de instruir, de contribuir para que o progresso do outro seja bom e tanto quanto o meu que eu desejo. Por que estamos aqui no mundo? Se Deus quisesse que nós não fizéssemos parte do mundo, Ele não nos teria colocado aqui no mundo. Portanto, Ele nos colocou aqui, porque é aqui o lugar onde temos que estar. E entre esse grupo de pessoas que está na terra, tem alguém melhor que o outro? Se estivesse, não estaria aqui. Todos temos que espiar e reparar os nossos erros para poder chegar ao próximo mundo melhor. E é assim, no passe de mágicas,
Não. É com muita dedicação, com muito esforço. É com muito empenho, zelo, para poder chegar a esse patamar de querer ser perfeito. Então, cada um de nós temos que ter piedade. Piedade você tem que ter como o seu guia, o seu mestre, o seu direcionador. Porque se você tiver a piedade como o seu guia, você vai se compadecer com o outro. Você vai estender a mão para o outro. E vai compartilhar o que você tem de melhor com o outro. Você tem que ter um coração puro. Puro. O que é um coração puro? É um coração sem malícia para o mal. É um coração sem maldade para o mal. É um coração sem egoísmo, sem rancor, sem ódio, sem mágoa. É um coração puro. Depois nós temos que nos manter em sintonia elevada. O homem de bem, ele se esforça para se manter em sintonia elevada. Porque é a sintonia nossa que nos conduz e atrai pessoas, tanto encarnada como desencarnada, para próximo de nós. Podemos dizer o seguinte: se a minha energia está voltada para fumar, beber, trapacear, mentir, fazer qualquer outra coisa que prejudica não só o meu físico, mas a terceiros, que tipo de espírito vai aproximar de mim? Com a mesma energia. É aquele espírito que também quer me levar para o barzinho, para o lugar onde eu possa manter o meu vício e a má conduta. Porque é ali que ele se sente bem, é ali que ele se sente saciado. Então, se eu quero o contrário, se eu quero trazer para perto de mim espíritos elevados, espíritos de luz, que vai poder me direcionar, eu tenho que me elevar a minha vibração a ele. Quantas vezes por dia, ou por semana, ou por mês, pedimos a orientação dos espíritos de luz, principalmente do guia que nos segue 24 horas? Uma vez, duas vezes, toda hora. Para ele te atender, você tem que estar em sintonia com ele. Porque ele está te puxando para um lado e falava assim, vamos para cá. Você fala, não, eu quero ir para lá. Mas aqui é o caminho certo. Não, mas eu quero ir pelo caminho errado. E continuo e persisto no caminho errado. Conheço uma senhora, até tive com ela ontem. Ela não conversa com o filho. Não conversa. Todo filho tem o lado errado. Mas ela está no momento de ódio pelo filho. E eu conversando com ela, é bem parente minha, próxima. E eu disse para ela, olha, é teu filho. E daí? Mas se você não é capaz de amar e perdoar o seu filho, quem mais você vai amar e perdoar? Se você tem esse lado odioso pelo seu filho, imagina por mim. Que tipo de sentimento você pode me dar? Se você não é capaz de amar e perdoar o seu filho. E pior, ela acha que o filho fez uma coisa e o filho não fez. A energia dela não está contribuindo para o bem-estar dela. A energia dela está afastando não só os encarnados, mas os espíritos bons. Quem vai aproximar dela? Encarnado? Os que querem levar vantagem sobre ela. E os desencarnados, que vão querer fazer com que ela fique com mais ódio ainda no coração. Cabe a nós, então, ver que sintonia eu tenho com a espiritualidade. Não é com o próximo, não é com meu irmão, com minha esposa, com meu marido. Não, é com a espiritualidade.
Qual é a minha sintonia com eles? Porque se eu estou bem com a espiritualidade, se eu estou elevado a ponto de poder ter a liberdade de falar, me ajuda, me dê uma direção nisso ou naquilo, eu vou estar elevado para tratar o assunto com qualquer pessoa. Vou dar um exemplo. Você descobre que uma família necessita de ajuda. Uma pessoa necessita de ajuda. E você vai lá e ajuda no que pode. Compra as coisas, doa. Está precisando de roupa, você vai lá, compra. E você compra o calçado. Aí ela se descobre que ela está jogando tudo fora. Você deu o alimento para ela, ela jogou fora. Você deu a roupa para ela, ela jogou fora. Você deu o calçado para ela, ela jogou fora. Eu quero que você seja sincero agora e responda para você mesmo. Você vai continuar ajudando? Vai? Assim é a espiritualidade. Ele nos ajuda e a gente joga fora. Vem aqui, manda um sermão bonito. Vem o irmão de fora, faz uma palestra. Vem o outro, vem o da casa, faz. Aí eles te dão aquele monte de alimento. Aquela monte de ajuda. A gente sai daqui e joga tudo fora. Não colocou em prática. Eles vão continuar te ajudando? Aí você ora para Deus. Pede ajuda, irmão, doutor Bezerra, me ajuda no momento de aflição. Me ajuda a curar disso ou daquilo. Você está na mesma sintonia que ele? E está se esforçando, pelo menos, para estar na mesma sintonia que ele? Porque senão, ele vai te ajudar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E aí, você só joga fora? Como que fica a espiritualidade? O que a espiritualidade espera de mim? Que eu acate o que ela me passa. Que eu absorva os ensinamentos do Cristo. Que eu viva esses ensinamentos, começar dentro da minha casa. Com os filhos, com a esposa, com o esposo, com a família mais próxima, depois com os amigos, com os colegas de trabalho e depois com o resto da população, com todos os próximos que nós encontrarmos. É isso que eles esperam de nós, que a gente tenha essa sabedoria, que a gente tenha esse discernimento, até onde eu posso ir com meu irmão para não magoar ele, até onde eu posso conversar com ele tal assunto. Eu penso isso antes de falar? Ou se eu vi algo do meu irmão, eu vou comentar com outros. Vai ajudar o que eu vou falar? Vai, a gente tem que fazer essas perguntas para a gente. Quando eu vou comentar algo de alguém, eu tenho que perguntar, vou ajudar? O meu comentário vai contribuir para o bem? Ou vai alimentar mais ódio? Vai abrir mais janelas para fofoca e para conversa? Aí eu tenho que pensar, eu tenho que fazer pergunta para mim. Como eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Aí eu falo, oh, espiritualidade, me dê luz para mim ser centrado naquilo que eu quero fazer. Mas eu estou me esforçando, eu estou me questionando sobre como agir em essa ou em outra determinada circunstâncias. Eu cumprimento meus irmãos. Eu pergunto como você está. Como está a sua esposa, seus filhos, ou seu esposo e seus filhos? E eu espero a resposta dele, ou eu falo, tudo bem, irmão? Nem espero a resposta dele. Eu olho nos olhos do meu irmão e converso com ele, olhando nos olhos, passando verdade para ele, confiança? Ou eu converso com meu irmão olhando para o chão? Eu dou um sorriso toda vez que eu tenho oportunidade de sorrir para o meu irmão. Eu dou um sorriso para ele. Ao rever um irmão que você não revê há 5 dias, há 10 dias, você dá aquele sorriso gostoso e diz, oh, eu estava com saudade de você. Costuma fazer isso? Ou então, oh, meu irmão, me dá um abraço. Oh, meu irmão, ou minha irmã, eu te amo, você é uma pessoa amada por todos nós. Você costuma dizer isso? Para sua família, você diz isso para os seus filhos, que você os ama?
Diz. Se não diz, tem que dizer. As pessoas têm que saber que você os ama. Não precisamos ter preconceito de chegar numa irmã e dizer, irmã, eu te amo. Ou chegar um homem, chegar no outro irmão e dizer, eu te amo. Jesus Cristo fez isso. Ele disse para todos, eu amo vocês. Por isso eu vou morrer por vocês. E o objetivo meu é salvar vocês. Foi o que Jesus disse. E por que eu tenho preconceito de dizer que eu amo meu irmão ou minha irmã? Tem gente que nunca disse para um filho que o ama. Eu conheço pessoas que nunca disse para o meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te admiro. Meu filho, você é bom. Meu filho, você tem um futuro maravilhoso. Nós temos que dizer isso. As pessoas têm que se sentir amada. As pessoas têm que se sentir querida, protegida por nós, pelos nossos sentimentos. Principalmente de dentro da nossa casa. É importantíssimo. Então, eu preciso de ajuda. O que eu tenho que fazer? Não viver o sistema de coisas. Não viver segundo o que o mundo te cobra e te oferta. Você tem que saber selecionar. Vive no mundo. Esse capítulo 17 fala assim, olha, você tem que viver a vida. Você tem que viver os costumes da sua época. Você tem que fazer o que a cultura sua ensinou para fazer. Mas não fazer as coisas erradas que a sociedade faz. Para conseguir o que eu quero, eu posso fazer um monte de coisa errada. Trapacear pai e mãe, matar pai e mãe, roubar. Então Jesus falou, olha, vocês têm que viver no mundo. Vocês têm que ir, têm que pregar, têm que ensinar, têm que dar exemplo, têm que admoestar, têm que curar. Mas vocês não têm que fazer o que as pessoas más fazem. É simples. Jesus disse e deu o exemplo de como o cristão deve seguir, independente da sua religião. Então nós não temos que nos sentir excluído, nos fechar, nos afastar da sociedade, ir para uma fazenda, ir para um monte e me excluir. Não. Porque é junto, em grupo, que nós vamos buscar a perfeição. É eu te ajudando e você me ajudando. É eu vendo o seu erro e vendo o meu erro que eu vou aprender a ser uma pessoa melhor. É eu sofrendo ofensas que eu vou poder me controlar, controlar minha emoção, controlar o que eu falo. É eu sofrendo descaso que eu vou aprender como amar. Então é esse convívio em pessoas, em grupos, que vai nos tornar pessoas melhores. Desde que eu não viva o sistema de coisas que o mundo oferta. Eu tenho que ser seletivo. Então a moda agora é fumar cigarro eletrônico. Então eu vou comprar um cigarro eletrônico para mim também e vou fumar, porque está na moda. É isso que Jesus ensinou? Isso é coisas do mundo. Não é algo ensinado por ele. Em lugar nenhum você vai ler ou ouvir falar que Jesus teve um vício, que Jesus teve um mau hábito, que Jesus teve súbito de ira, de crise ou coisa parecida. Não, ele era controlado, ele era perfeito. E ele disse para nós, sede perfeitos. E ele deu os caminhos para nós chegarmos à perfeição. Não afastamos, não nos excluímos, mas aproximando. Com carinho, com amor, com sabedoria, vamos aproximando de nossos irmãos e dando a eles o que eles precisam para ser perfeitos. A vida é como um reality show. Já viram aqueles reality show que a televisão oferta aí? Câmeras para todos os lados.
A pessoa olha para cá e está sendo filmado. Ele olha para cá e está sendo filmado. Para frente, para trás. Os 4 cantos. Tem câmeras filmando. Nossa vida é diferente? Não é. Nós somos vistos pela superioridade, pelos espíritos todos. Todos. Não só os de luz. Todos. E eles estão nos filmando. E eles têm uma capacidade ainda maior. Eles filmam a nossa mente. Ele olha e ele faz um raio-x de você. Ele sabe do que você está pensando, o que você está desejando, o que você está buscando. Ele sabe de todas as coisas. Toda a espiritualidade de luz sabe e tem como te ajudar. E a espiritualidade inferior sabe e tenta te prejudicar. Aí a gente tem que entender que não é o meu irmão que está me vendo. É a espiritualidade. Como eu quero ser visto por ela. Então eu vou pedir ajuda para ela, mas como ela está me vendo? O que eu estou fazendo para merecer que ela acate o meu pedido? Então, Deus tem um propósito para todos nós. Viver em harmonia, em sabedoria. E aí você fala, bom, então para mim ter essa sabedoria, eu vou entrar na casa espírita. Ou eu vou entrar numa igreja evangélica ou qualquer outra. Porque só lá eu vou ter como seguir Cristo. Aí eu te pergunto, você entrou na casa espírita. A casa espírita entrou em você? Que tem uma diferença. Muito grande. Você entrar na casa espírita é você vir, ouvir a palestra, tomar um passe e vai embora. A casa espírita entrar em você, você se compromete com ela. Você passa a observar as necessidades da casa. Como eu posso ajudar a casa espírita? É isso que Jesus espera de nós. Como eu posso ajudar? Acredita que a casa espírita ajuda muitas pessoas? Verdade, eu acredito. Mas o que eu faço para dar a minha contribuição para ajudar mais pessoas ainda? Porque se a casa espírita, com 20 trabalhando, realiza um belo trabalho, e se tiver todos da casa espírita trabalhando, já imaginou o alcance desse trabalho? A beleza desse trabalho? A necessidade de eu me comprometer com Jesus. Eu me comprometer com os ensinos dele. E ele disse, afastai do mundo, mas ajude o outro. Pregue para o outro. Ensine para o outro. E se possível, use as palavras, mas se não, dê seu exemplo. É esse o objetivo, dar o exemplo. Se você é novo ou antigo de casa, se você já trabalha, continue trabalhando, é louvável. Melhore o seu trabalho, melhore o seu empenho. Venha mais vezes em reuniões. Eu ouço gente dizendo assim, eu só vou na terça no centro. Ah, não, eu só vou na segunda. Isso no Candeia. A pessoa escolhe o dia que quer ir. É certo? É certo eu escolher o dia para ir? Cada um faz o seu planejamento. O importante é eu ir e contribuir. Mas se eu olhar, fazer aquele raio-x em mim e ver que eu posso ir na segunda e na terça, por que não? No caso, quarta e quinta, por que não? Sábado, domingo, por que não, se eu posso? O que me impede? É uma reflexão que nós temos que fazer sobre nós mesmos. O que me impede de me comprometer com a casa espírita, com a doutrina espírita? Você pode perguntar, a doutrina me faz bem? Ah, me faz. Quando eu vou no centro, eu volto para casa leve.
eu volto para casa muito bem, durmo a noite toda. Você imaginou se nós todos trabalhássemos em prol de outras pessoas virem também e sentir a mesma coisa? Isso é caridade. Quando eu trabalho na casa espírita, eu estou fazendo a caridade. E sabe qual é a maior caridade que você pode fazer na doutrina espírita? Pregar o evangelho. E sabe como você pode pregar o evangelho? De muitas formas. Fazendo palestra, estudando, dando estudo, participando, contribuindo, dando sugestões, participando do grupo de estudo, aprendendo, perguntando. Quando eu faço uma pergunta no estudo do evangelho, ou de qualquer outra obra, eu desperto no outro o mesmo entendimento. Eu aguço na mente do outro ter a mesma compreensão. Então faça pergunta. Participe dos grupos. Questione, fale, contribua. Seja visto, seja lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Seja lembrado pela espiritualidade, não é por nós encarnados, não. Seja lembrado pela espiritualidade. Trace uma meta de vida para a espiritualidade ver, não para os irmãos verem. No livro de Romanos, capítulo 14, e o versículo 7 a 8, olha o que diz. Nenhum de nós, de fato, vive somente para si mesmo. Ninguém morre somente para si mesmo. Pois, quer vivamos, quer morramos, morremos e vivemos para Deus. Olha que profundo isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos. Quer vivamos, quer morramos, o fazemos para Deus. Como eu estou vivendo? Como eu vou morrer? Vou morrer em paz? Vou morrer sem nenhuma mágoa de ninguém, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma cobrança de ninguém? Ah, amanhã eu perdoo, mas quem falou que você vai morrer depois da manhã? Posso morrer agora. Posso cair daqui de cima e morrer. Posso atravessar a rua ali agora e ser atropelada. Quem falou que eu tenho uma data longa ainda para mim desencarnar? Pode ser amanhã, pode ser hoje ainda. E aí eu pergunto, estou de bem com todas as pessoas que eu conheço? Estou em harmonia com todos? Na minha casa, na casa espírita, no trabalho, na rua? Estou bem com todos? Consegui perdoar todo mundo? Consegui desfazer o mal entendido que houve? Se não, faça. Porque o tempo voa. E às vezes, quando a gente menos espera, é tarde demais. E o versículo 10 continua. Mas, por que julgas tu o teu irmão? Por quê? Ou, por que menosprezas o seu irmão? Por que menosprezas o seu irmão? Tem que fazer essas perguntas para nós. Porque todos ficaremos diante da cadeira de juiz de Deus. Olha só, todos. Então por que eu julgo meu irmão? Por que eu desfaço do meu irmão? Se nós todos vamos ter o julgamento necessário que cada um deve ter. Pois está escrito, por minha vida, diz Deus, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua reconhecerá a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, por que eu vou ficar preocupado com a vida do meu irmão se eu não vou prestar conta da vida dele? Eu vou prestar conta da minha. Posso me preocupar com o meu irmão? Deve. Mas não para criticá-lo. Para contribuir para a melhoria dele. Não para prejudicá-lo. E o versículo 17 continua. Pois o reino de Deus não significa comer ou beber, mas significa justiça e paz,
alegria. Pois quem neste sentido trabalhar como escravo para Cristo é aceitável a Deus e terá a aprovação dos homens. Olha só aqui. Todo aquele que trabalhar para Cristo como escravo, é aquilo que eu falei, que se compromete com a doutrina, será benquisto pelos homens. Olha só, não só perante Deus e a espiritualidade, mas todo homem reconhecerá que você é uma pessoa boa. Sabe o exemplo disso? Chico. Eu já vi pessoas evangélicas, pastores, dizer aquele homem realmente seguia Cristo. Eu não sou espírita, eu sou evangélico, mas eu tiro o chapéu para aquele homem. Que exemplo, que homem. Chico, nós não somos Chicos. Não somos. Não chegamos perto do que Chico foi. Mas eu posso melhorar, posso me esforçar? Posso, é isso que pede aqui. Todo aquele que se esforçar. Todo aquele que se dedicar, que se comprometer. Porque tem uma diferença entre fazer e se comprometer. Porque eu posso vir aqui, fazer a sopa um dia aqui, mas eu me comprometer com a sopa, não é só eu vir fazer a sopa. É eu ligar para o coordenador do setor e falar, olha, tem todos os legumes para fazer a sopa? Está faltando alguma coisa? Precisa de mim essa semana? Ou para o coordenador de estudos, olha, está legal os estudos, está tudo ok, precisa de ajuda? Ou para o coordenador da limpeza, quem faz a limpeza, quem é responsável pela limpeza, posso ajudar essa semana, está precisando de mim? Tem material de limpeza? Posso contribuir com material de limpeza? A energia vai vencer que dia? Posso contribuir para a energia? Posso contribuir com qualquer coisa na casa, com o pagamento da água? Isso é se comprometer. É você se preocupar com o andamento da casa. É você zelar pelo andamento da casa. Porque é fácil eu vir aqui, varrer o chão e ir embora. Mas é difícil eu me comprometer com a causa espírita. E é isso que a casa espírita é hoje. De pessoas comprometidas. Pessoas que abracem. Pessoas que liderem. Você pode ser um líder na casa espírita. Em qualquer setor. Contribua. Faça o seu melhor. O propósito de Deus é que vivamos em grupo. E em harmonia, que desfrutamos da energia do outro, que a gente seja parceiro um do outro em todos os aspectos. Então, de graça recebestes, de graça dai. Jesus Cristo morreu por todos nós, deu exemplo para todos nós. E o que ele cobrou de nós? Comprometimento, só isso, mais nada. E ele não exigiu. Ele não exigiu, ele deixou nós à vontade. Falou, se quiser, se comprometa. Se não quiser, continue levando a vida que você sempre teve. No capítulo 5 desse mesmo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ali fala que o bem que eu fizer é o bem que eu vou receber. O que eu planto, eu colho. Se eu plantar só espinhos, o que eu vou colher? Espinhos. Mas se eu plantar flores e frutos, eu vou colher flores e frutos. Isso é a lei. Tal qual é a lei. Então, o que eu preciso fazer? Não fazer parte do sistema corrupto, do sistema ruim. Eu tenho que participar e me comprometer com aquela causa que eu acredito que é para o bem de todos. Seja no centro espírita, seja em qualquer igreja, faça, se comprometa. Porque não é o local que vai te salvar. Não é o local que te dará o caminho seguro. É o seu comprometimento com os ensinamentos do Cristo que vai fazer com que você faça diferente. No capítulo 5 de Mateus, o versículo 13, fala que nós somos o sal da terra. O sal,
ele conserva, ele dá sabor. Esse é o objetivo do sal. Ele conserva e dá sabor. Então nós somos o sal da terra. Então o que nós temos que fazer? Conservar isso que Jesus falou, equilibrar isso, dar sabor, dar alegria, tudo isso. E no versículo 14 diz que nós somos a luz do mundo. Olha o que Jesus disse para nós. Ele falou, olha, você é a luz do mundo. Deixe a sua luz brilhar. Ilumine o caminho do seu irmão, não só o seu. Que a sua luz brilhe alto, a ponto de iluminar o caminho de todos que aproximarem de você. Esse é o princípio. Deixe a justiça de Deus abundar em você, crescer, florescer e dar frutos. Esse é o objetivo do Mestre Jesus. Quando ele fala, não fazeis parte do mundo, ele não quis dizer, seja místico, seja introvertido, seja fechado, seja excluído. Não, ele disse, vai, pregue. Primeiro ele ensinou, ele fez vários sermões. Depois ele disse, vá agora, tudo que você aprendeu aqui, ensine. E a doutrina espírita, ela não veio para trazer uma nova moral a cada um de nós. Esse não é o objetivo da doutrina espírita, trazer uma nova moral. Não é. O objetivo da doutrina espírita é despertar em você a sua consciência. É trazer você à realidade. A doutrina espírita, ela não exige que você tenha um grau intelectual elevado. Você pode ser uma pessoa simples, até mesmo analfabeta. Porque a doutrina espírita é simples, ela é objetiva, ela é clara, ela não tem meias palavras ou meias verdades. O sim é sim, o não é não. Qualquer um que lê ou ouvir a doutrina vai ter uma plena compreensão. Crianças, idosos, jovens, adultos, todos nós temos a capacidade de entender e ouvir a doutrina espírita. E se eu não sei ler, o objetivo nosso é pedir ajuda. Ou ajudar quem a gente sabe que não sabe ler. Ajudar a aprender a ler. Então, nós podemos dar nossa contribuição de todos os aspectos. Nós temos que despertar em nós. A doutrina espírita apenas pede o seguinte, seja sensível. Seja sensível àquilo que Jesus falou. Deixe seu coração ser tocado pelos ensinamentos de Cristo. Viva a doutrina. Desenvolva o espírito da moralidade em si. Tenha domínio da matéria. Olha, tudo isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Ele fala, tenha domínio do material. O homem, o verdadeiro cristão, ele tem domínio do material. Ou seja, ele não vai se iludir, comprar o último carro, o modelo, porque a sociedade impôs. Ele não vai comprar o último modelo do celular, porque a sociedade impôs. Ele não vai na boutique mais cara da cidade comprar roupa para ele, porque a sociedade impôs. Ele vai apenas comprar aquilo que ele necessita para o dia a dia. Ele pode se perguntar, até que ponto isso vai ser útil na minha vida? O homem cristão, ele desenvolve a sua fé. Ele faz com que a sua fé cresça e amadureça, seja forte. E que ele possa fazer com que essa fé seja visível e que possa transbordar e levar outras pessoas a ter a mesma posição perante os ensinos de Cristo. Todo cristão tem o dever de cuidar que os ensinos de Jesus siga adiante. Dever de zelar pelo que Jesus ensinou, de praticar o que Jesus praticou e deu o exemplo. E Jesus admoestou a todos nós, falando que nós deveríamos fazer e seguir a parábola do semeador. Não dá tempo de nós abranger esse assunto da parábola. Mas leia no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item, a parábola do semeador. Lá vai falar do solo fértil, do solo arenoso, do solo cheio de pedra e cheio de espinhos. E ele está se referindo ali a cada solo como sendo o coração de cada pessoa.
Alguns vai ouvir e vai praticar. Outros vai ouvir e esquecer. Mas aquele que tem o coração fértil vai ouvir, plantar, vai dar fruto, vai germinar mais nova semente, e vai assim, ó, o ciclo continua. Coração fértil, coração puro, coração bom. Essa é a reflexão da noite, que nós possamos entender que cabe a cada um de nós o grau de evolução, em que passos anda, lento ou acelerado, contínuo ou cheio de falhas. Então desejo que todos tenham uma boa reflexão essa noite. Que o Mestre Jesus possa tocar o coração de todos nós. Que possa nos iluminar e nos dar essa sede de nos comprometermos com a doutrina espírita. Que o Mestre Jesus abençoe a todos vocês, os lares de todos nós. E que abençoe todas as nossas famílias com bastante paz, bastante harmonia. Que assim seja.